14? 14. Ok. Amém? Vamos. E a gente... Bom, boa noite, né, novamente. Glória a Deus. Hoje, nós temos, na verdade, a gente tinha uma ideia de andamento da nossa última conversa, mas Deus mudou tudo aí, né? A gente teve ali uma conversa boa, eu fiquei feliz pela participação, né, de várias pessoas, que muitas vezes eu falo sozinho, né? E vocês me ajudaram, então, nessa última aula, foi muito bom, tá bom? E agora eu quero falar sobre uma questão que mais importante, né, do que as nossas opiniões, e na verdade, pela vontade de Deus, a gente colocou o carro na frente dos bois, né? Já ouviram essa expressão aí? É nova, né? Colocamos o carro na frente dos bois. Tem em Portugal também, não tem? Então tá. Fomos apressadinho, fomos apressadinho. A gente inverteu a ordem dos fatores aí. Mas enfim, o que eu quero dizer? Paulo aqui, ele começa dizendo, né, capítulo 1, eu vou reler aqui para a gente entender a mensagem dele novamente. 14:1 de Romanos, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Amém? Então Paulo começa a falar aqui de um acolhimento, que é o princípio que ele quer colocar para a gente aqui, né? Como nós nos comportarmos diante de Deus, né? Do julgamento, das nossas atitudes, de tudo, né? E ele está então se colocando junto, nós estamos no mesmo barco, no mesmo andamento, e ele fala então que a gente deve o quê? Primeiro então acolher. E quando ele fala que ele relaciona débil na fé, ele está falando de uma debilidade não sensorial humana, né? Ele está falando de uma debilidade, é débil na fé, exatamente, né? Então nas nossas crenças, amém? Então o que a gente fez? A gente acabou analisando algumas atitudes nossas que nós lembramos de cabeça, né? E nós, se a gente for buscar, a gente tem assim muita experiência pessoal. Isso, como eu falo, né? As coisas que nós percebemos que falam conosco, que fazem parte da nossa realidade, eles mexem conosco. Então a gente gosta de comentar, de repercutir. Foi o que nós fizemos. Então não foi errado. Porém, antes disso, o que Paulo gostaria que a gente fizesse é entendesse a mente de Cristo. Amém? Entendesse como Cristo nos olha, como ele nos acolhe nas nossas debilidades. Amém? Considerando, então, partindo do princípio que todos nós temos certas debilidades ainda, né? Ou seja, né? Nós não conhecemos tudo. Então, o que nós não conhecemos, nós ainda temos uma debilidade. Eu até tomei a liberdade de consultar o dicionário aqui, para a gente, o termo débil, que para mim, a princípio, assim, parece muito ofensivo, né? Então, como eu estou incluso aqui, né, como um débil, eu falei, deixa eu ver o que significa essas coisas aqui. Amém? Então, vamos lá. Eu peguei, tem muitas implicações, mas eu peguei uma que eu gostei, que acho que explica bem. Alguém cujo desenvolvimento se encontra enfraquecido. Amém? Alguém cujo desenvolvimento se encontra enfraquecido. Então, Paulo fala que nós temos um desenvolvimento espiritual. Se ele fala débil na fé, é um desenvolvimento espiritual, amém? Não é questão de nós nos lidarmos com as coisas humanas e materiais, é espiritual. Por quê? Porque a Bíblia toda fala de um desenvolvimento espiritual, né? Que nós devemos desenvolver no nosso conhecimento. Então, Romanos 12:2, nós lemos lá, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa renovação constante, esse aprendizado que nós temos todos os dias, né? E quando nós acharmos que nós não temos mais o que aprender, então nós realmente vamos ser dominados pela ignorância, né? O inimigo faz a festa, porque nós sempre estamos aprendendo. Então, cada dia a gente levanta
para aprender. Eu peguei a definição até de um termo mais usado, a gente usa, normalmente, as pessoas usam débil mental, né? Para uma deficiência assim, cognitiva da pessoa mesmo, né? Uma deficiência intelectual da pessoa. E eu vi ali dos termos que o débil mental, normalmente ele para a sua mente, sua ideia, sua idade mental, ela para entre os 7 e os 9 anos. Como se fosse uma criança que tem 7 a 9 anos, né? Esse é o débil mental clássico. Amém? Então, Paulo tá usando esse termo assim meio pesado, porque ele quer dizer que nós espiritualmente também podemos estacionar, né? Nós então conhecemos Jesus, nós entendemos que Jesus é o Salvador, só que nós estacionamos. E quando nós estacionamos? Paulo está falando quando nós então não acolhemos os nossos irmãos. Quando nós não começamos a julgar e achar que nós temos capacidade de julgar aos nossos próprios irmãos, né? Então, o princípio, antes de eu continuar, eu vou ler aqui Efésios, não vou ler, eu vou citar, tá? Efésios 4:13. Paulo fala que nós devemos crescer até a perfeita varonilidade. Até a perfeita varonilidade, né? O versículo anterior, o posterior, né, o 12 e o 14, também vão ajudar a gente a entender ali o que Paulo está falando no contexto. Então, eu vou ler sim, vou ler do 12 ao 14, Efésios 4. A Marta só anota aí, né? Eu vou ler rapidamente, amém, irmão? Só para a gente situar no raciocínio de Paulo, tá? Paulo, ele desenvolve o raciocínio, ele tem uma ideia do que é conhecer a Jesus. Então, ele desenvolve nos seus livros. Aqui, quando ele escreveu Efésios, então, capítulo 4, 12, eu vou ler do 12 ao 14, é isso? Vamos lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, somos nós, né? Para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Ele está falando que nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo fala que nós desenvolvemos, para a gente desenvolver o trabalho cristão, né? A nossa comunhão com os irmãos, né? A nossa cristandade, nós devemos desenvolver até o perfeito conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus. E ele fala uma coisa aqui que casa bem com o antônimo da debilidade, que é a perfeita varonilidade. O que é um varão? Era uma pessoa adulta, né? Então, ele chamava o varão, é um adulto. Tem o mancebo, que é o jovem, né? E tem o varão, né? São palavras do nosso antigo português aí, mas a gente entende bem. Então, o mancebo, ele não tinha responsabilidade na sociedade judaica, né? Ele era uma pessoa ainda considerado como um homem em formação. Então, ele passava ali, estudava, né, com os rabinos, né? Ele tinha todo ali aprendizado. Quando chegava mais ou menos, se não me engano, se bem me lembro, aos 30 anos de idade, por aí, 30 e pouco, ele era considerado homem. Ele era considerado varão, né? Você vê que e eu aqui com a minha experiência, é verdade, o homem ele demora um pouco mais para desenvolver a sua, vamos dizer, a sua maturidade, né? A mulher, eu acho que ela é mais rápida, né? A mulher ali com seus 18, 20 anos, ela já é uma pessoa, ela já sabe o que quer, né? O homem não. Então, sabiamente, os judeus consideravam o homem aí com 30 anos de idade, né? Então, Paulo fala que espiritualmente nós temos que andar até o pleno conhecimento da mente do Filho de Deus, que é Jesus. A perfeita varonilidade. Nós vamos ter que se tornar adultos espirituais. Amém? Isso envolve o quê? Uma responsabilidade, né? Pessoal de cada um com Deus. E ele fala assim, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Cristo como um todo.
né? Então, antes de eu analisar pormenores, né, analisar o que nós estamos fazendo, eu tenho que entender a mente de Cristo. Como é que Cristo nos olha lá de cima e como é que ele analisa as coisas que eu faço, as coisas certas, as coisas erradas, as coisas ainda infantis que eu faço, né? E as coisas mais, vamos dizer, que quando eu vou crescendo, eu vou tendo atitudes mais maduras, né? E eu vou ler o 14 só para finalizar o entendimento dele, para que não mais sejamos como meninos. Olha aí, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, né? Ou seja, um fala que Deus pensa assim, o outro fala que Deus pensa assado, o outro fala que Jesus era assim, o outro fala que Jesus é assado. Então, o que acontece? Se eu tenho maturidade, se eu tenho já um conhecimento da mente de Cristo, eu não sou levado a todo vento de doutrina. Não é todo mundo que me engana, né? Eu não vou ficar ouvindo aí tudo que falam para mim. Eu vou raciocinar porque eu tenho maturidade espiritual, né? Ele fala até o seguinte, né? O vento de doutrina é causado pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então, tem pessoas que querem nos induzir ao erro espiritualmente? Tem, né? Por quê? Por vários motivos. É uma convicção pessoal dele que é errada, ele quer perpetuar aquilo, né? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma mulher que saiu, que era assim bem reconhecida no meio cristão, e ela saiu, separou do seu marido, casou com uma outra mulher e fundou uma igreja inclusiva, né? Então ela prega hoje que, segundo a leitura que ela faz da Bíblia, que Deus aceita um casamento homossexual e que isso não tem problema nenhum. É a convicção dela, amém? Ela tem o direito de ter a sua opinião, claro que tem. Eu sigo ela? Não, eu sigo a Bíblia, porque eu já aprendi a pensar segundo a palavra de Deus. Eu não encontro base para isso, né? Lembra do Romanos capítulo 1, né? Uma condenação clara ao homossexualismo, né? Mas, assim, não o homossexual. O homossexual nós amamos, né? Nós amamos as pessoas mesmo as pessoas que estão equivocadas. Nós não temos direito de discriminar. Mas nós precisamos, quando se fala de verdade, nós precisamos pregar a verdade, né? Dizer o que é certo, o que é errado, segundo a palavra, não segundo a minha vontade. Fosse pela minha vontade, estava tudo bem, todo mundo fazia o que queria, mas Deus tem sua vontade e Ele coloca para nós, amém? Então vamos lá. Então, nesse sentido, 1 Coríntios, só o último versículo 1 Coríntios 2,16, Paulo nos afirma que nós temos a mente de Cristo, amém? Paulo diz assim: porém nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Aqueles que estão perseverando no caminho. Amém? Então nós temos a mente de Cristo. Nesse sentido, então, Paulo, vamos voltar para Romanos, amém? Romanos capítulo 14. Então, o que nós percebemos aqui é que Paulo está aqui defendendo, então, a ideia de que nós devemos acolher aqueles que ainda não estão na altura, né, no pleno conhecimento de Cristo, porque eles começaram uma caminhada. Assim como nós um dia começamos também, nós aprendemos alguma coisa, mas nós estamos ainda no caminho. Ou seja, nós estamos ainda aprendendo coisas, né? Então nós temos às vezes uma convicção que é nossa, e nós não percebemos que é nossa. Aí quando Deus nos aperta, quando é chegada a hora de nós evoluirmos, Deus mostra que aquela convicção, ela é minha, ela não é de Deus. E Ele quebra alguns conceitos que eu tinha. Amém? Então, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu tinha uma ideia, quando eu comecei na igreja, que eu não podia pecar como as pessoas antes de mim pecaram. Eu não podia cometer o mesmo erro. Então, eu precisava ser uma pessoa, né? Um exemplo. Eu achava que eu tinha que estudar a Bíblia e ser um exemplo para as pessoas.
né? E eu fui, então, pensando dessa forma, caminhando com sinceridade diante de Cristo, e meu coração era sincero naquilo. Mas o que que Deus faz comigo, assim como faz com você? Deus, ele me fez cair naquele problema que eu achava que eu não podia cair. Eu fiz o pecado que eu não. O Jó fala lá, o livro de Jó fala: aquilo que eu temia me sobreveio, né? O que eu temia me aconteceu. Então, assim, Deus fez com que ele me mostrou que eu não sou capaz de resistir ao mal e nem posso julgar aquele que errou antes de mim, porque eu mesmo posso errar e do mesmo molde, porque o inimigo é astuto e ele nos enrola, irmãos. A gente tem às vezes o coração sincero, a gente não quer cometer um erro, mas Deus, quando Ele quer nos fazer aprender, Ele nos leva Isso ali acontece. nas regiões baixas, né? Ele nos, vamos dizer assim, Ele nos humilha para que a gente se torne humilde. Não tem como a gente ser humilde por natureza. Nossa natureza não é humilde, né? Nós sempre achamos que podemos fazer melhor, que somos melhores, mas Deus, quando nós colocamos na mão de Deus, nós temos que entender, permitir que Ele nos humilhe, né? Se você ler lá Isaías sobre Jesus, a profecia, né? Muito antes de Jesus, a Bíblia diz que ele foi esmagado, né? É, ele foi humilhado por nossos pecados. Jesus foi humilhado pelo seu pecado, né? Então ele é o exemplo, né? Então ele fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, né? Você sabe o que significa cruz? Não é nada gostoso carregar uma cruz, né? Se você vê aqueles filmes realistas, né? Você vai ver aí, né? Me esqueci o nome, né? Aquele filme enfim, vocês sabem o filme lá que ficou famoso porque mostrou toda aquela realidade, né? Do sofrimento de Cristo até chegar na cruz. E isso, irmãos, espiritualmente é um caminho, né? Nós somos as pessoas do caminho. Nós estamos no caminho de Cristo. Então, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Né, voltando então aqui, né, fazendo esse preâmbulo aí da mente de Cristo, Paulo ele trabalha então esse sentido. Nós não podemos julgar. Ele fala, um crê que tudo pode comer e o outro mas o débil come legumes, ou seja, ele deixa de comer algumas coisas. Amém? Por quê? Porque é o entendimento dele naquele momento, né? Então ele está no processo e ele fala, não, eu não vou comer tal coisa é pecado, eu não posso comer, enfim. Paulo fala para a gente não discutir, continuar andando, caminhando, né, com essa pessoa. Quem come, não despreze ao que come, e quem não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu, né? Então aqui ele começa a falar numa linguagem que eu queria chamar a atenção de vocês. Amém? O acolhimento de Deus. Ele usou já duas vezes a palavra acolheu, no versículo 1 e no versículo 3. Você sabe o que é acolher, né, irmãos? Amém? Tem alguém aí que está aí, que perdeu o ônibus, perdeu o trem, e a pessoa não tem onde dormir. Você fala, não, vem dormir em casa. Você está acolhendo a pessoa, não está? Você está falando, dorme aqui na minha casa. Você é bem-vindo na minha casa. Jesus, Deus nos acolheu através de Cristo, amém? Acolheu a minha vida e a sua. E no versículo 4, ele usa uma palavra também que me chama a atenção. Diz assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio? Amém? Eu notei aqui, dei uma estudada aqui de leve, e eu notei que Paulo usa aqui, no grego, ele usa a palavra oiketes, né? Não sei a pronúncia certa, como servo. Ele usa servo oiketes. Se você lembra do capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo desse livro que a gente estudou, e a gente falou bastante, Paulo fala, eu servo de Cristo, lembra? Ele usa servo também. Mas quando ele usa lá no capítulo 1, versículo 1, ele usa o doulos, né? Ele usa o doulos, que é escravo.
tem o sentido de escravo. Então ele fala, eu, Paulo, escravo de Cristo. Amém? No sentido de ser servo, aquele que obedece. Quando ele vai falar aqui de acolhimento, ele está falando de como nós devemos olhar para as pessoas, né? Que estão aqui junto, que estão cometendo às vezes infantilidades espirituais, porque ainda não aprenderam, que ainda não sabem tudo, mas nós também entendemos que nós não sabemos tudo. Então ele usa a palavra oiketes, que significa doméstico. É servo no sentido de o servo de dentro da casa. É o servo doméstico. É aquele que mora junto com o seu senhor. Amém? Olha que bonito, né? Como o grego é rico, né? Se a gente estudasse o grego, a gente entender tanto mais da palavra de Deus, porque cada palavra tem um sentido específico, né, no grego. É uma língua riquíssima. Então, doméstico é aquele que pertence à casa do pai. Entendeu? Então, ou seja, quando você olha para alguém que tá assim, de alguma forma, aos seus olhos, tá fazendo coisa errada, ou não tá entendendo ainda, não tem não adora a Deus assim, do jeito que você acha que deveria ser, né? Na plenitude, no pleno conhecimento da mente de Cristo, você olha para ele como um servo mais doméstico, como alguém que vai morar no céu junto com você. Você não pode olhar com preconceito, porque ele vai ser morador do mesmo lugar que você. Amém? Assim como você vai para o céu, ele também faz. Porque Paulo já usou duas vezes assim, Deus o acolheu. Nos 3 primeiros versículos, ele usou duas vezes essa termo, acolheu. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo está dizendo para a gente é que Deus acolhe. Amém? Deus não tem prazer em ficar contando assim, mas você devia rezar 30 vezes e você rezou 29. Vai ter penitência. Não, não é esse o Deus da Bíblia. Amém? Deus ele está olhando o nosso coração, lembra? Oséias 6,6, né? Misericórdia quero mais que sacrifício, né? Eu quero relacionamento, eu quero entendimento, quero que vocês me entendam, que o meu coração é bom, a minha vontade é boa. Amém? Então ele fala isso. Eu queria chamar a atenção para esse versículo, para esse termo, porque eu achei ele muito importante, né, que a gente entenda que aqui Paulo está chamando do servo aquele que já mora na casa do Pai, ele já é salvo, amém? Então são coisas assim que vão distinguindo, né, aquele que não tem fé, aquele que não tem compromisso com Deus, daquele que tem compromisso com Deus, mas ainda não sabe tudo, porque nós também não sabemos tudo, então nós estamos juntos. Claro. Para o seu próprio, continuando o versículo, para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Ele está dizendo assim, por que você está julgando o servo alheio? Ou seja, o servo é de Deus, né? Esse servo doméstico é doméstico de Deus. E para o Senhor ele está de pé ou cai, não para você. Não é os seus olhos ou a sua opinião que importa, mas é a opinião de Deus sobre ele. Se Deus quer salvá-lo, né? Se Deus quer ter misericórdia com ele, então deixa Deus, né, julgar. O julgamento de Deus é perfeito. Amém? Então Deus às vezes acolhe quem ele quer. A pessoa às vezes tem toda a dificuldade de entender, ela é difícil de entender, mas ela tem um coração puro diante de Deus, né? E Deus acolhe. É isso que Paulo está dizendo. Mas estará de pé, ele fala, né? Pode estar de pé ou cair, mas para o seu Senhor, não para a gente, né? Mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Então ele acredita que a pessoa ela vai estar ali sempre amparada por Deus, né? No 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, mas um tem opinião bem definida em sua própria mente. Mas cada um tem opinião bem definido sua própria mente. Então aqui, irmãos, nós estamos aqui, um faz diferença entre dia e dia. Então aqui nós temos pessoas que guardam dias, amém? Que guardavam dias, e hoje também nós temos pessoas que guardam dias. Dias santos, dias separados, né? E outro acha que todos os dias são iguais.
Amém? Paulo está dizendo, cada um tem a sua opinião bem definida. Ou seja, você acha que Paulo vai parar para discutir, né, essas coisas? Paulo era um cara, ele era guiado por Deus. Ele pregava o amor e a libertação. Ele acreditava que quando o Espírito Santo tomava a pessoa deixava para trás as trevas. Como Jesus fala, né? Onde entra a luz, as trevas são dissipadas. Então, como ele acreditava nisso, ele pregava só a Jesus. E ele acreditava que as outras coisas iam sendo acrescentadas, né? O Espírito Santo ia dirigindo os corações das pessoas, né? Então, cada um tem a sua opinião bem definida na sua própria mente. Por que na sua própria mente? Porque o cristianismo, mais uma vez, ele é racional, irmãos. Nós pensamos sobre Deus. Nós amamos a Deus e pensamos como Deus é bom, né? Como é melhor estar com Deus do que estar no mundo. Como ele faz diferença na minha vida. E isso faz com que você caminhe. Porque racionalmente você chega à conclusão que Deus é Pai, Ele é todo-poderoso e Ele te ama, né? Então você continua. É um relacionamento racional, né? Também essa questão aqui, meus irmãos, para mim, ela derruba a tese da doutrina do sábado, né? Não querendo atacar nenhuma doutrina, mas falando de Bíblia, amém? Nós estamos aqui estudando a Bíblia, não estamos comparando a nossa crença com de ninguém, mas nós estamos caminhando para o pleno conhecimento da mente de Cristo. Então, Paulo fala assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, ou seja, Paulo inclui nos acolhidos, você concorda? Que todos eles são acolhidos? Tanto aquele que guarda o sábado, guarda um dia, etc., tem uma religiosidade a respeito de um dia, ou interpreta o Antigo Testamento como algo totalmente usado para hoje, né? Nós já falamos sobre que nós não podemos viver na lei, né? Mas alguns ainda preservam alguns preceitos da lei, né? E então, enfim, você vai discutir com essa pessoa? Não. Acolhe, né? Se essa pessoa for sincera, se essa pessoa for sincera, no momento certo, Deus vai comunicar para ela, amém? Deus vai tirar ela da religiosidade e vai fazer com que ela seja liberta né? De guardar um dia, de ficar presa, às vezes não poder trabalhar, não poder ajudar um outro. Jesus fala assim: se um cavalo teu, um animal teu cai no buraco no sábado, você não vai tirar? Né? Jesus fala para os religiosos. Por que vocês pensam assim? Por que vocês põem tanta carga tão pesada nas pessoas, né? Falando para os mestres ali, para os rabinos, fariseus. Por que vocês põem carga tão pesada e vocês andam na boa, vocês não observam nada, né? Fazem o povo ser religioso e vocês não fazem nada disso. Então Jesus estava falando exatamente sobre isso, sobre uma compreensão espiritual da Bíblia, né? Maior do que as pessoas religiosas tinham. Então compete a mim e você escolher. Você quer continuar sendo ali, né, preso a alguns dogmas? Então você vai continuar até Jesus te libertar, você entender diferente. Ou você quer, não, Senhor, me ensina a me libertar das minhas impressões, da minha experiência pessoal, da minha religiosidade, né, da minha tradição. Eu não quero viver de tradição, eu quero viver da verdade. Amém? Então Jesus, através do Espírito Santo, vai te conduzindo, irmãos. Não sou eu, não é ninguém. Pois não, irmão. Mas há pessoas que não têm a mente aberta suficientemente para ver outras coisas. É verdade. Outra maneira de ver. É verdade. Outra maneira de ver. Outra maneira de ser. Porque foram tão incutidas naquele ritmo, perdão, naquele ritmo, que só veem aquilo e só fazem aquilo porque foi-lhes dito que era aquilo para fazer. Uhum. E só assim é que se sentem religiosas. Sim. Ou que amam a Deus e pensam que estão a fazer o melhor. Mas por vezes não. É isso, Paulo... Pode continuar, irmão. É uma ideia só. Amém. E observação da tua conversa. Pertinente. Muito bom.
Então, veja bem, nós vamos nos deparar sempre com pessoas que se limitam, às vezes por conveniência, né? Às vezes por uma religiosidade. A gente não tem exatamente uma leitura, a gente não deve fazer uma leitura, isso nos desgastaria bastante, né? A gente querer colocar alguma coisa que a gente sabe que é assim na cabeça de outros. E eu acho que isso que gera essa discussão, né? Discutir opiniões, né? Que Paulo fala no primeiro versículo. Porque, na verdade, nós pregamos o evangelho, é o que a gente pode fazer, pregar a verdade. Aí a assimilação, né? O que aquela verdade vai produzir dentro de cada um, pertence a cada um, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia sobre o sábado, por exemplo. Aí eu pego uma pessoa que foi doutrinada, ela decorou versículos, ela aprendeu aquilo, né, desde pequena. Ela foi criada aí numa igreja sabatista, né, que adota o sábado como um dia para se guardar. Então ela tem toda aquela arcabouço teológico de defendendo aquela tese dela, né? Aí eu vou e vou falar, não, peraí, mas você não está considerando o versículo tal. Aí vira aquela discussão. Sabe onde a gente chega, irmão? Em lugar nenhum, né? Porque eu não sou o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Eu não sou Espírito Santo, né? Longe disso. Eu não tenho capacidade de colocar na pessoa, se ela não sente ali um chamado de Deus para mudar, ou se ela não quer abrir a mente, né, como a senhora disse aí, para que as coisas mudem no seu interior, ela se liberte daquela religiosidade, a gente não pode fazer nada, né? Mas Deus, na sua misericórdia, assim, como a senhora disse, Deus vai olhar o coração dessa pessoa. Não é porque ela guarda o sábado que ela vai necessariamente para o inferno, não. Muitas vezes o coração dela é sincero, ela tem vontade, ela não tem, às vezes, a capacidade de crescimento espiritual, né? Como Paulo fala, ela tem uma certa debilidade numa área ou outra de crença, por causa de uma religiosidade que ela cresceu, né? Ela cresceu naquele sistema, ou porque ela tem uma história que ela pensou na mente, falou, não, foi assim que Deus, né, foi num sábado que Deus me libertou. Estou dando exemplo do sábado, mas você pode pôr todas as outras crenças, tá bom? Todas as outras coisas que a gente tenha na mente. Porque o cristão evangélico tem suas crenças, o cristão católico tem suas crenças, e na verdade nem tudo é bíblico. Nem tudo é bíblico, às vezes é doutrina. Não, Né? não, Às vezes é eu nasci naquela doutrina e eu acho que aquilo é o certo. Que nem tem igrejas que você precisa ir de paletó e gravata, né? Para falar na frente ainda você tem que estar de paletó e gravata, senão você não está à altura de Deus, né? Eu vivi numa igreja assim, né? Eu nasci numa igreja assim. Mas assim, hoje eu entendo diferente. Eu respeito, né? Se eu for chamado um dia lá, eu vou procurar, né? Se eu tiver algum paletó que me sirva ainda, né? Que eu dei umas engordadas boas, eu vou procurar de paletó. Por quê? Porque eu vou respeitar aquele ambiente, né? Eu vou ali levar o quê? Doutrina? claro. Vou levar mudança de pensamento? Vou confrontar aqueles irmãos? Não, eu vou levar o amor de Cristo, né? Eu vou levar o que eu puder da palavra para que acrescente naqueles irmãos, e o Espírito Santo, que esse é poderoso, ele pode ali mudar uma convicção, ele pode ali gerar vida, né, naquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, e aquilo então se torna algo sobrenatural, porque eu me coloco como um canal ali, e não como um julgador, né? Eu não posso julgar ali, eu não sou um juiz, né, diante daquilo lá. Amém? Então, irmãos, como eu só quero trazer uma diferenciação. Paulo, então, ele relativiza o sábado. Vocês concordam comigo? Concordo. Ele não afirmou que o sábado Não, é uma não há dia doutrina para. fundamental, né? Não é uma doutrina fundamental. Exato. Amém? Não, Então, não é. assim eu leio. Não há dia para orar a Deus. Não há dia para estar com Deus. Não há dia. Todos os dias Não há são dia dias de Deus. diferente, né? Não há dia para fazer o bem, Não. né? É o que Jesus Isso fala. vem a propósito, eu peço desculpa pela interrupção. Isso vem a Imagina. propósito porque eu, o outro dia,
eu estava aqui em casa com uma amiga, e eu tenho bastante consideração por aquela amiga, e eu estava a ver um vídeo do padre Pastor António Júnior. E eu disse-lhe a ela: não queres ver, não queres ouvir isso? Olha que ele tem palavras que comovem muito. E ela disse: não, que eu não quero pertencer a essa religião. Isso qual religião? Isso não é religião. Isso é falar em Deus e acreditar e ser de Jesus. Sim. Não. Por isso é que já não gostas de Nossa Senhora. O que é que Nossa Senhora tem a ver com isso? Nossa Senhora foi só a mãe de Jesus. Tu pensas por ser, bateres muitas vezes as mãozinhas no peito na igreja, tu és mais religiosa que eu. Não, eu parei a discussão porque ia dar para um ponto de vista muito forte, e que a pessoa tinha a visão assim. Eu não consigo falar com pessoas assim, não consigo. E eu desisti. Sabe, irmão, o que a gente tem que fazer? As pessoas, a gente tem que oferecer um café, dar um abraço, né? E falar da terra natal, talvez, né? Contar umas histórias. Porque, assim, o Espírito Santo não está, né, nesse momento, né? Agindo na vida da pessoa ali, promovendo uma vontade de mudança. Porque o Espírito Santo, quando ele vai nos transformar... Não é só a mudança, era a abertura para ouvir aquela palavra. Sim, então, mas a palavra do Senhor. Isso tudo vem da do Espírito Santo agindo. Ele nos convence, né? Jesus fala, ele nos convence da justiça, juízo e do pecado. Ou seja, a justiça, que seria o caso aí, vamos dizer, né? Sobre o que é justo, o que não é justo, né? O que é certo, o que não é certo. O Espírito Santo que nos convence. Claro. Porque a gente tem, assim, o nosso entendimento é raso, principalmente o mundo espiritual. Ninguém tem uma visão espiritual, vive do outro lado, para a gente saber exatamente como é, né? Tanto é que 1 Coríntios 13, Paulo fala que nós vemos de forma embaçada, como no espelho agora, né? Mas então, quando nós formos glorificados, aí nós veremos realmente como somos, né? Face a face com Deus, aí nós veremos como somos. Então, a nossa visão hoje é o quê? Baseada na palavra. O que nós temos de documento de Jesus, de Deus? Só a Bíblia. A palavra, né? E o testemunho do Espírito Santo que age dentro de nós, e ele nos transforma dessa forma. Então, assim, irmãos, eu sei que às vezes a gente tem um comichão, uma vontade de chacoalhar a pessoa e falar, não, entende a coisa, né? Dá um passo para frente, entende um pouco, né? Não é assim, você não precisa viver assim, né? Vê melhor o que é que... Exato. Você não precisa de sacrifícios, né? Jesus, a Bíblia fala que nós somos justificados pela graça, né? Não pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Então, viva a graça, né? Aceite o sacrifício de Cristo, né? Seja feliz, viva, né? Liberto, né? Porque Jesus já nos libertou. Então, mas enfim, eu sei que dá essa vontade no nosso interior, mas o tratamento aqui que Paulo está nos ensinando agora aqui nesse capítulo 14, que é riquíssimo por causa disso, é a gente acolher, não julgar, né? Claro que Paulo, eu vou provar aqui que Paulo ele confronta quando tem que confrontar, tá? Mas aí, nessas questões não é o caso, né? Agora aqui é a questão, nós vamos acolher aquelas pessoas que estão... Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse um monte de conceito religioso, um monte de crença pessoal que eu tinha desde o início, vocês teriam todos saído, porque ninguém pensa igual, ninguém tem a visão igual, não é? E a gente não estaria junto conversando até hoje. Porque, de alguma forma, nossas experiências espirituais, elas vão se mudando, elas vão se completando ou não. Né? Tem pessoas que vivem... Paulo fala, a uma certa altura da Bíblia, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda precisam beber leite. Paulo exorta os cristãos, porque eles falam, olha, vocês parece que não evoluem, vocês não querem andar, pensar, evoluir, né? Mas eu queria chamar a atenção, para a gente andar nesse versículo, a questão é o seguinte, então Paulo tem aqui uma relativação, né, da doutrina do sábado. Ele relativa aqui quem guarda dias e quem não guarda dias. É isso que eu estou lendo na minha Bíblia, ok? Então ele diz assim, cada um tenha na sua mente a convicção. Tenha convicção. Se Deus não te deu uma convicção contrária, continua na sua convicção, vai orando, né? Vai orando. Ninguém está falando para você mudar.
né? Por exemplo, temos aqui algumas pessoas. Outras pessoas vão ver o vídeo gravado. Então, se você guarda o sábado, ninguém está dizendo para você que você está errado, que você tem que mudar. Não. A Bíblia fala, tenha convicção naquilo que você crê na sua mente. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí o Espírito Santo pode te chamar a uma leitura mais atenta, a uma observação do contexto da Bíblia, para você mudar ou não de ideia. Mas é o Espírito Santo que vai promover isso em você, né? Então, amém. Então, mas eu quero chamar a atenção para vocês que o mesmo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele é enfático numa questão. Ele não negocia e ele já muda o tom da conversa, ok? Eu vou ler para vocês aqui, 1 Timóteo 2,5. Opa, não é, estou errado aqui. 1 Timóteo 2,5. Eu estou no 2 Timóteo aqui, aí é difícil. 1 Timóteo 2,5. Diz assim: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Uhum. Tem alguma... Paulo deixou espaço aqui para alguma discussão, não? Ele diz assim, ó: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso é uma doutrina fundamental no cristianismo. Amém? Paulo divide entre costumes, né? Entre entendimento, altura de experiência espiritual. Ele divide de fundamento. O fundamento não se pode negociar. O fundamento não se pode discutir. Amém? Se você discute o fundamento de Cristo na Bíblia, então você não tem respeito nenhum pela Bíblia. A Bíblia não vai funcionar para você, né? Porque Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele permeia, ele é o Ator principal. centro, né? O centro da revelação de Deus, ela se manifesta, né? Em Cristo, né? Então, Cristo, ele encarna a vontade de Deus, literalmente, sobre nós, sobre os homens. Então, Paulo está dizendo aqui que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Então, Paulo fala assim, olha, se há alguém que se propõe a mediar o seu relacionamento com Deus, a sua oração para com Deus, que não seja Jesus, esse é um impostor. Amém? Esse é um impostor. Então é isso que Paulo fala. Paulo não negocia as suas convicções, o que é fundamento. Então, irmãos, nós vamos o quê? Relativar o que Paulo relativiza, né? O que a Bíblia relativiza, e confirmar aquilo que a Bíblia confirma. Amém? Então, qual que é a minha opinião? Minha opinião não interessa, né? Eu preciso ler a palavra, eu preciso propagar a palavra, e nos demais coisas, que são essas coisas assim, eu acho que eu não vou fazer as coisas ao sábado. É uma convicção pessoal de cada um. Amém? É o que a Bíblia está dizendo. Amém? Jesus fala que ele é o dono do sábado? Fala. Né? Jesus fala isso. Eu até tinha anotado aqui o versículo. Deixa eu ver se eu tenho a referência. Mas Jesus é o dono do sábado. Acho que está em Marcos capítulo 2, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falei, acho que... Eu até citei, né? A aula passada, né, Marta? Jesus é o dono do sábado. É Marcos 2, 23 a 28. Achei aqui. Amém? Marcos 2, 23 a 28. Ali está uma polêmica. Porque Jesus está comendo as coisas ali no sábado, está fazendo o que a religião falava para não fazer. Ele fala, peraí, mas o sábado foi feito para o homem, não o homem... foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então Deus tem essa prioridade. Essas coisas de prioridade de Deus é o que Paulo está dizendo aqui para a gente aprender. Então você tem um amigo está pecando, ou ele está equivocado numa coisa de religião. O que você faz? Você acolhe ele. Porque através do amor de Cristo, essa pessoa vai chegar ao seu entendimento.
O fato da pessoa entender todo o plano de Cristo não depende de você, mas do Espírito Santo que está em você. Então você acolhe a pessoa, você ama a pessoa, né? E aquela pessoa então vai observar que tem alguma coisa diferente, né? Na sua pessoa você tem um espírito diferente, aquela pessoa vai desejar esse espírito diferente, essa paz que você tem, que ele não conhecia, e essa paz então vai chamar a atenção dele, ele vai clamar por Cristo, pelo Espírito Santo, e aquela paz vai invadir o seu coração também. E quando vem a luz, o que acontece com as trevas? Elas são dissipadas, né? Todo entendimento errado vai saindo, ele vai se incomodando naquele erro que ele tinha, né? Ele vai se incomodando. Nós já falamos bastante sobre isso. Amém, irmãos? Então, aqui o versículo 5, eu queria falar sobre isso. Eu queria que vocês anotassem, a Marta anotasse, depois vocês olhassem lá em Eclesiastes capítulo 5, 1, a Bíblia cita um termo assim, sacrifício de tolo. A Bíblia cita esse termo, sacrifício de tolo, né? A Bíblia está falando exatamente sobre pessoas que se sacrificam, mas elas não estão fazendo a vontade de Deus. Elas pensam que estão fazendo a vontade de Deus, elas fazem um sacrifício, mas a Bíblia chama de... Quem está dizendo? Salomão, né? Que escreveu Eclesiastes, o homem mais sábio do mundo. Né? Pediu sabedoria para Deus e Deus deu diretamente sabedoria, direto do trono para ele. Né? Foi o mais sábio e mais rico do mundo. E ele diz assim que há pessoas que praticam sacrifício de tolo. Depois lê o contexto lá, tá? Eclesiastes 5:1, você lê lá o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Às vezes, irmãos, nós queremos agradar a Deus e nós temos sinceridade nisso. Mas nós somos chamados de tolo, porque nós não observamos o que Deus quer, nós queremos fazer do nosso jeito. Né? Nós queremos fazer do nosso jeito. Eu acho que Deus quer que eu acenda 1.300 velas. Você pega todo o seu dinheiro, compra de vela, deixa sua família passando necessidade e você vai ali fazer alguma coisa que você não pode. Você acha que é isso que Deus quer? Né? Entendeu? Estou citando aqui uma coisa que veio na minha cabeça. Mas às vezes nós fazemos isso. Sacrifício de tolo. Nós prometemos aquilo que... Lembra? Nós falamos sobre a promessa, né? Prometemos aquilo que a gente não pode cumprir, ou que a gente não vai conseguir cumprir, né? No desespero de conseguir um favor de Deus, no desespero de agradar a Deus, nós fazemos isso. Amém, irmãos? Então, nesse contexto, eu queria acrescentar esse sacrifício de tolo. Amém? Que oração? Nossa! Acabou nosso horário. Eu tava esquentando... Agora eu até passei do horário hoje, vocês me perdoem. Estava esquentando as turbinas agora, né? Eu me empolguei hoje aqui. Não terminamos de novo 14, irmão. Vou te falar, culpa é da Marta. Sinal que o